Então vamos lá, vocês estão se acomodando aí, vamos me apresentar. Meu nome é Francisco Renol, sou professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, sou professor de gado de leite lá, estou lá faz 6 anos. E eu sempre fico bastante feliz quando venho num evento desse e tenho a oportunidade de conversar aqui com produtores, já que eu vim da fazenda, se eu mexer com leite um dia, espero fazer isso, vou ser a 4ª geração de produtor de leite na família, então eu me sinto bastante à vontade num cenário desse aqui, perto de vaca, é isso que eu faço no meu dia a dia, mesmo estando lá na universidade. Bom, vamos trabalhar um pouquinho. Nosso tema aqui é nutrição e reprodução. Só para vocês entenderem o que é nutrição e reprodução, o nosso foco na nossa apresentação aqui é que a gente não pode analisar a vaca numa forma, vamos dizer assim, plana. Ou seja, nós temos que analisar essa vaca de uma forma tridimensional, pensando no conjunto de fatores que compõem a saúde animal de determinado indivíduo vivo, né? Quando se fala em saúde animal, no sentido amplo da palavra, nós temos que trabalhar em 3 aspectos. Nutrição, evidentemente, reprodução e trabalhar também pontualmente com sanidade. Então o conceito amplo de saúde animal envolve nutrição. E o que acontece no dia a dia nosso? Tanto técnicos quanto os produtores, se a gente fazer uma enquete aqui e perguntar quantos produtores já descartaram uma vaca por problema de nutrição, eu tenho certeza que vocês vão falar que vocês nunca descartaram uma vaca por problema de nutrição. Vocês sempre descartam vacas com problema de reprodução, com problema de casco, com problema de acidose, com problema, seja lá qual for, mas nunca se relaciona com nutrição. E para vocês terem uma ideia, 60% a 70% dos problemas, a causa primária é a nutrição. E pouca gente dá a importância que a nutrição precisaria ser dada. Além disso, para reforçar esse argumento, entre 30% e 65% do custo operacional total de diferentes sistemas de produção de leite, evidentemente que isso varia, o custo está relacionado com nutrição, com alimentação. Então, além de ser importante para garantir saúde animal no conceito amplo, isso é importante do ponto de vista econômico e de gestão do sistema. Próximo, por favor. Deixa eu te ajudar aqui, que é mais rápido. Então, o que acontece com uma vaca leiteira num ciclo produtivo? Basicamente, nós temos 2 grandes fases, um período seco e um período de lactação. No período seco nós temos 2 fases, fase 1 do período seco, imediatamente após a secagem, e fase 2, que seria as últimas 3 semanas em relação ao parto, né? A gente chamaria isso de período pré-parto, né? Ou galpão de vacas pré-parto na maioria dos sistemas. E depois nós temos um período de lactação, com 3 fases distintas, né? Classicamente divididas em início, meio e final de lactação. O que acontece com a vaca dentro de um ciclo produtivo normal? Uma vaca que tem sucesso dentro do ciclo produtivo. Basicamente, se a gente olhar essas figuras, a gente olha no primeiro momento e pensa que são 5 vacas diferentes. Na realidade não são 5 vacas diferentes. É a mesma vaca em momentos distintos do ciclo produtivo. E é claro que uma vaca leiteira está sob um desafio metabólico extremamente grande, já que ela precisa mobilizar reservas corporais no início da lactação para atender a alta demanda de nutrientes que ela tem para a produção de leite. Então o que acontece com a vaca leiteira? Basicamente, ela perde uma grande quantidade de reservas corporais do parto aproximadamente próximo ao pico de lactação. E deve retornar gradativamente essa condição corporal até o final da lactação. A pergunta é, isso vai acontecer sempre? Sim, isso é fisiológico, a gente não tem como controlar isso. Toda fêmea mamífera mobiliza reservas corporais. É inevitável isso. No entanto, nós podemos interferir na magnitude que isso acontece, na intensidade que isso acontece, no tempo que isso vai acontecer. E garantir que a vaca retorne à condição corporal inicial até o final da lactação. Próximo. Isso, evidentemente, se não for bem feito, acarreta uma série de alterações que os senhores estão vendo aí. Então vão ter desde baixa pico de produção de leite até problema de baixa fertilidade, passando por problemas de saúde que resultam nos 2 últimos tópicos aqui, ó. Altos custos com tratamentos com veterinários e alta taxa de descarte involuntário. Uma coisa interessante é que o mínimo que a gente consiga ajustar na nutrição, toda vez que a gente mexe um pouquinho na nutrição, não necessariamente nós estamos falando de aumento de custo de produção. E às vezes, se houver algum pequeno nível pequena alteração de custo de alimentação, tenho certeza de que se a gente conseguir trabalhar de forma adequada com a vaca, restabelecendo a sua condição original, do início até o final da lactação, vocês tenham certeza que a vaca recompensa de alguma maneira. Por que acontece isso? Basicamente, se a gente trabalha bem com nutrição, tanto no pré-parto, quanto no início da lactação e durante a lactação, nós vamos minimizar esse tipo de situação aqui que está nesse quadro. O que acontece com a vaca leiteira? Se ela tem algum problema, uma coisa que é notória é que os problemas, eles são nunca
eles se apresentam, melhor dizendo, isoladamente. Sempre eles vão se apresentar em cascata. Então, se a vaca tem algum problema, por exemplo, uma distocia, por algum problema de manejo relacionado ao parto, por exemplo, metabolismo de cálcio e fósforo não foi bem ajustado, a vaca estava muito gorda ou muito magra, o que acontece? Dá uma distocia, você tem a tendência de levar essa vaca para uma hipocalcemia. A hipocalcemia leva essa vaca com uma série de alterações que nós temos no dia a dia, uma fazenda leiteira. De forma semelhante, uma vaca com distocia para de comer, pode mobilizar a reserva em excesso e dar origem a doenças metabólicas relacionadas ao metabolismo energético. Então os problemas, eles são recorrentes. Se apresenta um problema, nós temos vários. Eu tenho certeza que todo mundo que mexe com vaca já viu isso. Então o que nós temos que fazer para prevenir? Evidentemente que nós temos que mexer muito bem, de uma forma bastante intensa, e não teria outra forma de ser, com alimentação. Tem que mexer com nutrição, não tem jeito. E com o que a gente mexe com nutrição? Energia, proteína, minerais, vitaminas, isso aí, evidentemente, tem que ser feito. E lembrando sempre, excesso e falta também são erros, né? Significa que você está dando muito, que está dando certo, não. Vai dar errado também. Então tem que trabalhar com a nutrição, com um ajuste fino, uma forma bastante acurada, tanto na formulação quanto na distribuição dos alimentos, né? E no Brasil, a gente é muito bom em nutrição, gente. Os técnicos, nós na universidade que ensinamos os alunos, nós somos muito bons em nutrição. Então nós chegamos lá, formulamos uma ração no computador, entregamos ao produtor, a ração é sempre boa, ótima. Agora, nutrição adequada não significa alimentação adequada. Porque a alimentação inclui conceitos de nutrição e mais o acesso dos alimentos pelos animais. Não adianta a dieta estar certa no computador. A dieta tem que estar certa na boca da vaca, não é no computador. Isso no Brasil, infelizmente, é falho. O técnico falha e o próprio produtor falha na hora do acesso aos alimentos. Isso é uma reflexão que todo produtor tem que fazer, todo técnico tem que fazer. Ok? E na reprodução, como é que isso começa a funcionar? O que acontece com uma vaca leiteira no pós-parto? Não mobiliza reservas? Para mobilizar reservas corporais, é igual a gente quer emagrecer, para de comer que você emagrece. Não é isso? O que vai acontecer? A vaca entra num déficit de energia, num balanço negativo de energia. Isso influencia, evidentemente, a fertilidade. E a fertilidade tem uma série de fatores que podem influenciar. Entre eles, que está na área de nutrição, nós temos esses dois fatores. A parte de energia, balanço de energia, e a questão de concentração de nitrogênio ureico no plasma. O que nós podemos fazer em relação à energia? Nós podemos trabalhar, de alguma forma, na nutrição para melhorar o aporte de energia para essa vaca no pré-parto imediato e também no início da lactação. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso de várias formas. E se não fizer, quando se fala em fertilidade, acontece essa sequência de eventos. Vaca que tem excesso de balanço energético negativo no pós-parto, apresenta isso aqui, ó. Atrasou a primeira ovulação, efeito persistente na taxa de concepção e relacionado também a níveis de progesterona, relacionado a atraso no estabelecimento da função uterina e também desenvolvimento embrionário, e acaba também, inclusive, influenciando a qualidade do ósseo. E esse efeito pode ser persistente por determinado tempo. Ou seja, excesso de balanço negativo de nutrientes imediatamente após o parto resulta nesse quadro e isso vai dar problema, claro, infertilidade em reprodução. E o que a gente pode fazer em relação à energia? Primeiro, maior participação de grãos no pré e pós-parto. É claro que quando a gente vai fazer isso, nós temos que respeitar determinados limites para não prejudicar de maneira diversa a fermentação ruminal, né? Então tem um limite para isso acontecer, nós temos que trabalhar de uma forma bastante inteligente com isso. Maior participação também de fontes de fibra não oriundas de forragem, para tentar contornar esse problema com os subprodutos. Utilização de fontes de gordura e utilização de aditivos, que pode pensar em melhorar um pouco essa questão relacionada a fornecimento de energia. Agora, a mensagem é clara. Você quer melhorar a reprodução? Não adianta só pensar em investir em ATF, não adianta pensar em investir em técnica de inseminação artificial, em qualidade de sêmen, em verificar cio, só isso não é suficiente. Você quer investir em reprodução? O primeiro investimento que tem que ser feito, e não tenham dúvidas disso, é investir em nutrição. Agora veja, investimento em nutrição, se eu estou falando para vocês investir em nutrição, é bobagem, você já faz isso todo dia na sua fazenda. Todo dia você investe em nutrição na sua fazenda. Ou seja, pensando da forma como eu estou pensando ou não, você vai ter desembolso, você vai ter gasto. Não tem jeito. A questão é ajuste fino de dietas, pensando em otimizar saúde animal de uma forma ampla. Tanto reprodução quanto os demais problemas relacionados à saúde animal. Portanto, nutricionista e o proprietário da fazenda tem que andar de mão dada, tem que conversar fácil, né? E lembrando sempre,
Não adianta nada chegar o técnico na fazenda, formular a ração, dar na mão do produtor e ir embora. Isso não resolve o problema. O problema é o acesso aos alimentos. Como está sendo feita a estratégia de agrupamento de vacas, como está sendo feita o arraçoamento ao longo do dia, se tem espaço de coxo sobrando, se a vaca tem conforto no momento da alimentação, se o alimento é de qualidade. Não adianta nada você formular, eu vou dar silagem de milho, mas eu estou cansado de ver silagem de milho com qualidade de bagagem de cana, né? Praticamente. Certo? Então esses são os problemas que nós temos quando se fala em nutrição. Então, a mensagem do produtor é que você não precisa desembolsar. Tem que investir em nutrição. Mas o que é investir em nutrição? Investir em nutrição não é desembolso. Investir em nutrição, você já faz todo dia. Investir em nutrição é conversar com o nutricionista de uma maneira adequada. E hoje, vocês sabem disso, a condição de tecnologia que a gente tem para trabalhar com nutrição hoje é muito mais adequada. Você tem uma série de formas de fazer isso, né? Nós temos tecnologia disponível com facilidade para fazer isso. Então, na realidade, é só sentar e definir isso de uma maneira um pouco mais uniforme. E lembrando sempre, no Brasil, especialmente, pouco se fala de nutrição da maneira que deveria ser dada. A importância que é dada para isso é pequena. Então não adianta nada você pensar em resolver problema reprodutivo se a vaca perdeu mais de 1,5 unidade de condição corporal no pós-parto. Essa vaca vai ficar gestante, que a gente sempre brinca, né? Em 2014 ela vai ficar gestante. Né? Esse é o problema. Então você tem que trabalhar forte com nutrição, especialmente nessa fase do ciclo produtivo. Ok? Ao longo do dia nós vamos estar à disposição de vocês aí. Eu estou lá na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Pode me contatar, nós estamos sempre à disposição lá. Agradeço a atenção e a presença de todos vocês aqui. Obrigado.